Muito boa tarde a todos, feliz sábado, onde quer que estejam, e espero que todos estejam bem dispostos, disponíveis para ouvirmos mais uma vez a voz do Espírito Santo. Estamos no nosso 29º estudo do livro O Grande Conflito. E hoje vamos estudar o capítulo 36. Já estamos bastante avançados e agora é que a coisa começa a ficar mais interessante. Antes mesmo de iniciarmos a leitura, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, viemos aqui porque queremos, Senhor, manifestar a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida dos nossos queridos, por toda a luz que o Senhor tem trazido para esta igreja virtual, para todas as pessoas que estão aqui presentes. Nós queremos suplicar que o Senhor traga uma bênção muito especial, que o Senhor nos conceda momentos de refrigério, de fortalecimento, de esperança e bálsamo, pois sabemos que dias difíceis vão vir, mas neste momento o Senhor nos está a dar a oportunidade para enchermos as nossas vasilhas com o azeite que ainda está disponível. Que Ele venha sobre nós, sobre cada um de nós e nos dê também a capacidade de entender, não só entender, mas que cria em nós o desejo de passar para outros, divulgando assim a mensagem da salvação que o Senhor nos confiou. Tudo isto suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, capítulo 36 do Grande Conflito, que tem por título O Maior Perigo para o Lar e a Vida. No parágrafo 2, diz o seguinte: procurando lançar o desprezo sobre os estatutos divinos, Satanás perverteu as doutrinas da Sagrada Escritura e assim se incorporaram erros na fé alimentada por milhares dos que professam crer nas Escrituras. O último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos agora a entrar nesta batalha. Batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. Ora, no parágrafo 4, rejeitando a verdade, os homens rejeitam o seu autor. Conculcando a lei de Deus, negam a autoridade do legislador. Muitas vezes as pessoas nem se apercebem disto. Ao dizerem, vamos ver aqui mais à frente, que a lei, por exemplo, foi abolida. Ora, tendo sido a lei abolida, por que temer transgredi-la? Para que pedir perdão? Perdão de quê? Uma vez que nós pedimos perdão dos pecados. E pecado é transgressão da lei. Mas se a lei foi abolida, para que pedir perdão? Então estão a ver que há aqui uma série de coisas que envolvem esta grande mentira. Parágrafo 5. Nenhum erro aceito pelo mundo cristão fere mais audaciosamente a autoridade do céu. Nenhum se opõe mais diretamente aos ditames da razão. Nenhum é mais pernicioso em seus resultados do que a doutrina moderna, que tão rapidamente ganha terreno, de que a lei de Deus não mais vigora para os homens. Isto tem muitas implicações e hoje nós sabemos que, infelizmente, no mundo cristão, isto é um pensamento comum, não é? É dito até a seguinte frase, que Cristo cravou a lei na cruz. Parágrafo 6, não vamos ler todo, mas um pouquinho mais à frente diz: qual seria o resultado de abolir a lei de Deus? A experiência já foi feita. Terríveis foram as cenas perpetradas na França quando o ateísmo se tornou o poder dirigente. Demonstrou-se então ao mundo
que sacudir as restrições estabelecidas por Deus corresponde a aceitar o governo do mais cruel dos tiranos. Parágrafo 7. Quando quer que os preceitos divinos sejam rejeitados, o pecado deixa de parecer repelente ou a justiça desejável. Os que recusam sujeitar-se ao governo de Deus são de todo inaptos para se governarem a si próprios. Parágrafo 8. Os que assim ensinam o povo a considerar com leviandade os mandamentos de Deus semeiam desobediência para colherem desobediência. E nesse mesmo parágrafo 8, a meio do parágrafo, tem a pergunta que eu fiz há pouco. Se a lei não estivesse em vigor, por que temer transgredi-la? Realmente não faz sentido. Parágrafo 9. A doutrina de que os homens estão livres da obediência aos mandamentos de Deus já tem debilitado a força da obrigação moral, abrindo sobre o mundo as comportas da iniquidade. Ilegalidade, dissipação e corrupção nos assoberbam qual maré esmagadora. Na família, Satanás está em atividade. A sua bandeira tremula mesmo nos lares que se professam cristãos. Há invejas, suspeitas, hipocrisia, separação, imolação, contenda, traição de santos legados, satisfação das paixões. E um pouquinho mais à frente, os mais vis dos criminosos, quando lançados na prisão pelas suas faltas, tornam-se frequentemente recebedores de dádivas e atenções, como se houvessem alcançado invejável distinção. Dá-se grande publicidade ao seu caráter e crimes. Aliás, dá-se tanta publicidade que esses crimes muitas vezes são publicados. Não é verdade? Publicados. Portanto, eles passam de vilões a heróis. A imprensa publica as minúcias revoltantes do vício, iniciando desta maneira outros na prática da fraude, roubo, assassínio. E Satanás exulta no êxito dos seus planos infernais. O enfatuamento do vício, a criminalidade, o terrível aumento da intemperança e iniquidade de toda a sorte e grau devem despertar todos os que temem a Deus para que investiguem o que se pode fazer a fim de suster a maré do mal. Parágrafo 10. Os tribunais de justiça estão corrompidos. Governantes são movidos pelo desejo do ganho e amor dos prazeres sensuais. A intemperança obscureceu as faculdades de muitos, de maneira que Satanás exerce sobre eles quase completo domínio. E isto é algo muito significativo, porque se houve época em que a intemperança destronou a razão, esta é a época. Pessoas e sobretudo os jovens são intemperantes a todos os níveis. Eles dormem de dia, andam de noite por aí, comem todo tipo de comida da Babilônia, bebem todo tipo de bebida que a Babilônia oferece, não têm restrições a nível nenhum, e isto fez o quê? Destronou a razão completamente. E hoje vemos pessoas que supostamente deveriam ser seres racionais a tomarem atitudes completamente irracionais. Os juristas acham-se pervertidos, subornados, seduzidos. A embriaguez e a orgia, a paixão, a inveja, a desonestidade de toda a espécie estão representadas entre os que administram as leis. Parágrafo 11. A iniquidade e trevas espirituais que prevaleceram sob a supremacia de Roma foram resultado inevitável da supressão das Escrituras. Ou seja, onde se coloca a palavra de Deus de parte, o que é que acontece? Iniquidade e trevas espirituais. Agora, o que é curioso é que
já se começam a levantar muitas vozes referindo que a imoralidade a que nós assistimos hoje, a criminalidade e outras coisas, a violência, elas se devem à transgressão da lei de Deus. Só que existe um detalhe, é que quando se afirma isto, e no mundo cristão evangélico isto está ganhando muita força, quando se afirma isto, o que se está a dizer é que a lei de Deus não é o sábado, é o domingo. E precisamente por se ter estado ao longo destes anos todos a transgredir o domingo, este rebaixamento da moral, esta criminalidade, esta violência, tudo isto a que temos assistido, particularmente nas escolas, e estou a referir-me especialmente ao país protestante por excelência, que é os Estados Unidos, tudo isto se deve à transgressão do domingo. E nós podemos questionar, então, e onde é que fica o mandamento do não matarás? Quando se permite tirar a vida, uma vida independente que bate num ritmo diferente do coração da mãe. Ainda no parágrafo 11 diz: destruir a fé na Bíblia serve tão bem ao propósito de Satanás como o destruir a própria Bíblia. A destruição da Bíblia aconteceu na Idade Média. Hoje, Satanás não se preocupa em destruir as Bíblias. Nós temos Bíblias de todos os tamanhos e cores e feitios e traduções, etc. Digitais ou em papel, não é verdade? Mas ele conseguiu destruir a fé de muitas pessoas na própria Bíblia. Um pouquinho mais à frente, no mesmo parágrafo. As organizações religiosas da época têm recusado ouvir as verdades impopulares claramente representadas nas Escrituras e, combatendo-as, adotaram interpretações e assumiram atitudes que têm espalhado largamente as sementes do ceticismo. Reparem que isto aconteceu nas organizações religiosas. Impressionante. Um pouco mais à frente, e como único meio, reparem o que é que está aqui, de livrar-se de um dever que não estão dispostos a cumprir, declaram muitos ensinadores populares que a lei de Deus não mais está em vigor. Portanto, é literalmente uma desculpa daquele que não tem intenção de guardar a lei, porque é o dever de todo o homem. Repelem assim a lei e o sábado juntamente. Estendendo-se a obra da reforma do sábado, esta rejeição da lei divina com o fim de evitar as exigências do quarto mandamento, tornar-se-á quase universal. Os ensinos dos dirigentes religiosos abriram a porta à incredulidade, ao espiritismo e ao desdém para com a santa lei de Deus. E sobre esses dirigentes repousa a terrível responsabilidade pela iniquidade que existe no mundo cristão. Tudo isto está a referir-se ao mundo cristão. Parágrafo 12. Todavia, esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível, em grande parte, à profanação do descanso dominical, como vimos há pouco, e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste-se nisto especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Ali, a obra da temperança, uma das mais proeminentes e importantes das reformas morais, acha-se frequentemente combinada com alguma coisa que nós já vimos nos estudos passados, na página 400, enfim, estudos passados, com o movimento em favor do descanso dominical. E os defensores
do último agem como se estivessem a trabalhar a fim de promover os mais elevados interesses da sociedade, e os que se recusam a unir-se a eles são denunciados como inimigos da temperança e reforma. Lembram-se de já termos falado aqui sobre isto? É impressionante como é que os transgressores da lei associam a questão da intemperança com a transgressão do domingo. E, portanto, nós que somos defensores e fomos durante muito tempo os cabeças, não é, na promoção da reforma da saúde e defensores das leis da saúde, incrivelmente vamos ser acusados de sermos os responsáveis por não estarmos a seguir os ditames que eles estão a sugerir. E uma das coisas que estão a sugerir e que já estão a trabalhar nesse sentido é precisamente o consumir de insetos, todo tipo de bichos. Não sei o que é que eles chamam de vegetarianismo ou veganismo, não é? O que é facto é que isso é alguma coisa que está a tomar grandes proporções, e eu até cheguei a mostrar aqui no grupo, inclusivamente postei no grupo notícia de alguns jornais, um deles aqui mesmo, de Portugal, onde um Instituto Politécnico de Lisboa já tinha servido pela primeira vez uma massa feita de baratas, enfim, todo o tipo de insetos, sim, no refeitório, e é alguma coisa que eles têm como projeto agora no novo ano letivo, a partir de setembro, terem vários pratos precisamente feitos com insetos. Portanto, vejam ao ponto a que a razão tomou conta devido à intemperança. Parágrafo 13. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo nas suas malhas. Enquanto o primeiro, ou seja, a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o último, o do domingo, cria um laço de simpatia com Roma. Muito bem. Eu queria referir aqui esta questão da imortalidade da alma. Não, isto não é bíblico. Deus nunca nos disse que a alma era imortal, não é? Ezequiel 18:4 diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então é porque a alma morre. Qual é a alma? A alma somos nós somos almas viventes. Não é verdade? Agora, a partir do momento em que se criou uma doutrina de que ela é imortal, se ela é imortal, significa que ela não morre. E se não morre, ela teve que se arranjar outras mentiras. E que outras mentiras são essas? Ou ela reencarna, ou ela tem que estar em algum lugar, como por exemplo, se ela vai para o inferno, arder, ela vai arder eternamente. Porquê? Porque ela nunca morre. E, portanto, isto criou uma noção e um conceito de Deus completamente distorcido, e é isso que Satanás pretende. E nós sabemos, e podemos ler aqui na Sagrada Escritura, peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias, aqui no Novo Testamento, no livro, na primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, creio que todos nós conhecemos este texto, mas nunca é demais lermos. 1 Timóteo, capítulo 6, e vamos ler o versículo 15 e o 16. A qual, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que possui ele só a imortalidade. Portanto, mais um texto que nos mostra, e podemos mostrar a todos as pessoas com quem cruzarmos, o único que possui ele próprio, ele só, a imortalidade é e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Portanto, não está seguramente a falar do ser humano.
E aqueles que quiserem tomar nota, Ezequiel 18:4 fala aquilo que eu disse há pouco, no que a alma que pecar, essa morrerá. Portanto, avançando relativamente à imortalidade da alma, nós já conhecemos em relação ao domingo também. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano e sob a influência desta tríplice aliança, este país seguirá as pegadas de Roma, conculcando os direitos da consciência. E para isto, irmãos, Hollywood tem estado a trabalhar fortemente, a indústria da música também, e a pouco esta noção vai sendo implantada, os desenhos animados estão cheios de noções, de poderes, de seres que conseguem, inclusivamente, dar vida a outros, enfim, tudo isto tem estado a passar e as pessoas, sem se aperceberem, elas acabam por absorver tudo isso e quando isso lhes for necessário, a mente vai buscar essa informação toda. Parágrafo 14. Imitando mais de perto o espiritismo, o cristianismo nominal da época tem maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás está convertido, conforme a nova ordem de coisas. Irmãos, nós vamos ouvir estas notícias, nesta nova ordem de coisas. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz. Mediante a agência do espiritismo, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, efetuar-se-ão muitas e inegáveis maravilhas. E como os espíritos professarão fé na Sagrada Escritura e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, a sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Irmãos, quando Ellen White, ela escreve aqui, e como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada, na altura não havia aquilo que nós hoje conhecemos como extraterrestres. Nós já ouvimos falar muitas vezes dos ETs. E esta filosofia e esta crença em seres que não pertencem ao nosso planeta, que vêm inclusivamente de outras galáxias, ela está ganhando cada vez mais adeptos e cada vez mais seguidores. E a Igreja Católica tem financiado esses estudos dessa dita ciência, promovendo a ideia de que efetivamente existem seres que não, dou-te já a palavra, sayonara, que não são do nosso planeta, que são mais puros do que nós, porque não pecaram, estão mais próximos de Deus, têm uma maior capacidade mental e que nos podem ajudar. E eu já citei aqui, mas volto a citar para quem não esteve presente, no Observatório do Vaticano, aqui há uns anos atrás, foi feita uma entrevista ao Sr. José Manuel Funes, que é um astrónomo e que estava à frente do Observatório do Vaticano na altura. Ele é um padre jesuíta, e quando lhe foi feita a entrevista, o que é que ele disse? Sim, que ele acreditava e que se viesse um extraterrestre e lhe pedisse para ser batizado, que ele preferia até ser batizado ele pelo extraterrestre, uma vez que certamente ele teria coisas muito importantes para nos comunicar. Portanto, vejam que tudo isto está a ser passado, esta imagem nos filmes, tudo aquilo. Então, isto que Ellen White diz aqui não são extraterrestres, são demónios que vão fazer exatamente, vão aparecer e vão se comunicar, vão manifestar, como diz aqui. Este parágrafo do grande conflito é importantíssimo, irmãos, porque ele já retrata muito o nosso presente. Já ouviram falar no CERN, na Suíça? Ok? Pronto. O que é o CERN? Ou o que é que nós ouvimos ser o CERN? O que é que ouviram ser? O CERN
aquilo abrange uma série de quilómetros, não é? E eles dizem ser um multiplicador de partículas, com efeitos, enfim, muito significativos. Só que, informação que nós temos é que aquilo é um portal. Um portal. Obrigada, irmão. Muito obrigada. É essa mesma palavra. Um portal. Sabe o que é um portal? Irmãos, isto é muito sério. Isto é muito grave o que está a acontecer. Estão-se a abrir. Como? Portal é uma entrada. Exatamente. Mas é uma entrada para quê? Para receber o quê? Para chamar o quê? Aí vem o espiritismo. Demônios. É. Demônios. Eu não sei se os irmãos assistiram, ainda está na internet, uma cerimónia da inauguração do túnel do Gotardo, na Suíça. Alguém viu essa cerimónia, esse espetáculo? O Omar viu. Irmãos, aquilo é impressionante, aquilo é altamente diabólico. Altamente diabólico. O que é facto é que aquilo foi um espetáculo. Ainda está na internet para quem quiser ver, e há comentários inclusivamente, aquilo é impressionante. Então, se é um portal, estamos a falar aqui de alguma coisa que está a ser criada neste planeta, porque é assim, o mundo invisível, ele é mais real muitas vezes do que o mundo visível. E esses seres existem, são demónios. E eles vão ter de tal forma poder sobre os seres humanos, e já estão tendo. Porquê? Porque nós humanos lhes estamos a dar abertura. Estamos a abrir as portas. E Ellen White refere que esses seres, claro que isto não acontece a pouco e pouco, mas estão a ser criadas condições para que aconteça isto que nós acabamos de ler agora. Milagres, sinais, prodígios, coisas espantosas. Eles não forçam, eles não obrigam ninguém. Mas os humanos estão a criar condições precisamente para que eles possam vir até nós. Uma das coisas bem interessantes, irmã, é que o próprio Jesus, ele falou sobre esses acontecimentos que nós vemos hoje através da internet. Boa tarde, irmã Belinha. Boa tarde. Foi anunciado o retorno da atividade do CERN no dia 22 de abril desse ano. Só que ele realmente fez o primeiro experimento, a primeira volta do colisor de partícula no dia 5 ou 6 de julho. Exatamente no dia em que as pedras da Geórgia, aquelas pedras super misteriosas, foram explodidas pelo dono do terreno. Não digo que seja uma coisa diretamente ligada ao CERN, mas que eu acho suspeito, eu acho. Tudo no mesmo dia? Pois é. Então, irmãos, todas estas coisas nos devem fazer, não é tremer, mas é estar atentos, porque todo o mundo está-se a preparar. Enquanto que Deus está a preparar um exército que se curva, e hoje aprendi uma coisa muito interessante no culto, eu não sabia, achei muito interessante, quando nas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança diz o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. A palavra que lá está, ela diz aqueles que se curvam. E isto é uma imagem da erva, a erva verde que tomba sempre que passa uma brisa, um vento. E Jesus, ele próprio disse que o Espírito Santo era como um vento. Lembram-se em João capítulo 3? Então aqueles que estão a ser movidos pelo Espírito e se inclinam e se curvam e se humilham diante de Deus, mas tem aqueles que se curvam diante de outra autoridade, que também é uma autoridade espiritual, que também é invisível, percebem? Então nós precisamos mesmo de grande entendimento e de revelação, e aqui entramos no capítulo 2 de Daniel, pronto, deixem-me falar assim, aqueles que recebem a revelação do capítulo 2 foram só aqueles que foram fiéis no capítulo 1 em relação à reforma da saúde. Foi ou não? Pois foi. Então aqueles que são temperantes, que obedecem às leis da natureza que o Senhor deixou,
são aqueles que vão receber a revelação extra, irmãos. E esses são aqueles que vão, no capítulo 3, praticar a verdadeira adoração. E Deus poderá fazer com eles o quê? A libertação. Portanto, isto é significativo, porque Satanás está tendo o controle, literalmente, das mentes de muitos seres humanos, inclusivamente ditos cristãos. Porque o que estamos a ler aqui no grande conflito é no mundo cristão. Ok? Parágrafo 15. A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Isto faz lembrar as virgens, não é verdade? Elas eram iguais, quer as prudentes, quer as loucas. Não havia diferença. Os membros da igreja amam o que o mundo ama. Olha que triste. E estão prontos para se unirem a ele. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo. E assim fortalecer a sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. Existe depois um outro ingrediente que é a curiosidade. Muita gente quer saber. Outros sinceros, não por curiosidade, mas por quererem ouvir a voz de Deus, estão acatando aquela filosofia de que podemos ouvir a voz de Deus no silêncio. Já falámos também aqui sobre isso. Aliás, eu não sei, os irmãos no Brasil não têm as meditações matinais que nós temos, mas o pastor que escreveu as nossas meditações matinais deste ano, o pastor Ezequiel Quintino, ele tem detalhado essa questão do esoterismo, da busca de Deus no silêncio, na meditação transcendental, nos exercícios espirituais de Loyola. E há pessoas sinceras que efetivamente querem ouvir a voz de Deus. Mas a Bíblia não sanciona de maneira nenhuma o ouvirmos a voz de Deus no silêncio. Onde é que ouvimos a voz de Deus? Na Bíblia. É na palavra que saiu da sua boca. Continuando. Os romanistas, que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja, serão facilmente enganados por este poder operador de prodígios. E os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. Romanistas, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade destituída da sua eficácia e serão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milénio há tanto esperado. Irmãos, esta questão do milénio, ela é um ponto comum também entre espíritas, protestantes, adventistas e judeus. Todos acreditam no milénio de forma diferente. Sabem que existe um movimento, ainda há pouco falámos nisso, não é? Esse movimento que está em todo o mundo, naquilo que é chamado de pontos de luz. Já ouviram falar de pontos de luz? Um ser astral. Na nova era existe muito estas expressões. E então, esses pontos que eles chamam de pontos de luz são pessoas que acreditam que vai vir um ser que já está neste planeta e que se vai manifestar, o tal Maitreya. Já ouviram falar disto, talvez? Pronto, então esses pontos de luz são essas pessoas que ao redor do planeta estão fazendo uma coisa, estão clamando pela manifestação do Maitreya. Ele quer ser desejado, ele quer que o peçam. Isto faz-nos lembrar o quê? Do Espírito Santo. Exatamente, o Espírito Santo. Então vejam como a falsificação é tão parecida com a verdade. Como é que vamos discernir? Sayonara, sim. Nossa, eu estou estudando muito sobre o movimento, chama-se o movimento Nova Era, né? Que é esse movimento que eles acreditam que vai vir um ser que tem uma sabedoria imensa, alguns chamam de Buda Maitreya, e esse pensamento até mesmo se converge, né, com pensamentos de doutrinas errôneas do protestantismo. Obrigada. Parágrafo 16. Por meio do espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade, curando as doenças do povo e pretendendo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Ao mesmo tempo, porém, ele opera como destruidor. As suas tentações estão levando as multidões à ruína.
aquela frase que eu disse há pouco que está aqui. A intemperança destrona a razão. E hoje o ser humano, devido à intemperança, age como se fossem seres completamente irracionais. Seguem-se a satisfação sensual, a contenda e a matança. Satanás deleita-se na guerra, pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e sangue. O seu objetivo é incitar as nações à guerra umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparação para estar de pé no dia de Deus. Irmãos, não se deixem enganar. Não deixem que o vosso espírito se desvie para vermos muita coisa na televisão sobre a guerra. Como é que está o Putin? Como é que está a Ucrânia? Quem é que vai fazer isso? Quem é que está a atacar? Não é isso o nosso trabalho de preparação. Nós precisamos focar. Alguém quis dizer alguma coisa? Uma das coisas bem interessantes, irmã, é que nós temos que manter o foco. Nós vemos aqui que Satanás, ele está de todos os lados, ele tem vários pontos que ele está levantando para derrubar o povo de Deus. Paulo, dando conselho a Timóteo sobre esse tempo e sobre esse período, ele disse que nesse tempo haveria tempos trabalhosos, tempos difíceis, só que ele fala um ponto bem interessante aqui em Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, que diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina. Nós vemos que isso é onde o inimigo de Deus está arrastando milhares de pessoas nesse tipo de pecado. Por isso que nós temos que sempre provar os espíritos, como a irmã está falando. Nem todo espírito que fala Deus provém de Deus. Exatamente. E cuidado, porque eu, pelo menos, durante muito tempo estava, como é que é dizer, portanto, não estava vigilante, não é? Porque estava no meio de pessoas que têm a mesma fé e supostamente estava, não mantinha a minha guarda, porque todos estávamos no mesmo espírito. O que é facto é que não é assim. Eu agora compreendo que a nossa vigilância tem que estar não só para fora, mas também para dentro. Parágrafo 17. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de enceleirar a sua messe de almas desprevenidas. Parágrafo 18. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Faço aqui uma pausa, mas é mesmo Satanás que está fazendo isto, e nós podemos ir ao livro de Isaías. Os irmãos até podem colocar aí, no grande conflito, esta citação de Isaías, capítulo 14, Isaías capítulo 14, falando do rei de Tiro, que nós sabemos que é uma personificação de Satanás. Eu vou ler a partir do versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Está a falar de quem? Satanás, não temos dúvida. Continuando a falar de Satanás, olhem o que diz o versículo 16. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra. Fazia estremecer a terra. Isto é o quê? Terremotos. Isto são terremotos. E que fazia tremer os reinos. Então aqui Deus está a atribuir os tremores de terra a quem? A Satanás. E continua no versículo 17. Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades. Então, o grande conflito aqui onde estamos a ler diz exatamente isso. Trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Podemos colocar aqui à frente no nosso livro Isaías 14, 16 e 17. Continuando. Mesmo agora está ele em atividade. Aonde? Nos acidentes e calamidades, no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos,
Em toda a parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Como vimos há pouco, portanto, a Bíblia, o Espírito de Profecia confirma a Bíblia. Destrói as searas que estão a amadurecer e seguem-se fome, angústia. Comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Irmãos, isto faz-nos lembrar o quê? Isto não é um relato fiel de Mateus 24? Guerras, fomes, terremotos, pestes. Não é o que está lá em Mateus 24? Ellen White, ela não cita Mateus 24, mas ela está a descrever aqui os acontecimentos de Mateus 24. Então, Mateus 24 temos que saber quais são os versículos. E vamos lá para Mateus 24, para percebermos o que é que vem a seguir. Mateus 24 são os acontecimentos descritos de forma cronológica. Isso está descrito aonde? Bom, está descrito no versículo, já lemos o 4, não é? Dos enganos. Depois, também já lemos o 5. Depois o 6, guerras, rumores de guerras, etc. Mas ainda não é o fim, ela já falou nisto. Versículo 7, nação contra nação, portanto, guerras, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares. Portanto, ela está a descrever isso agora. O que é que os irmãos acham que virá nos capítulos seguintes do grande conflito? Os versículos a seguir. Porque o grande conflito, ele segue a linha de Mateus 24. Então, o que nós esperamos que venha nos capítulos a seguir? O versículo 9. Então sereis entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, e continuando. Não vamos ler agora, mas é para os irmãos ficarem como... Portanto, é para nós termos consciência, irmãos, de que quando estamos a ler o grande conflito não podemos dissociá-lo da Bíblia. Continuando no parágrafo 18. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. Parágrafo 19. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Aqui temos o versículo que lemos há pouco, versículo 9 de Mateus 24. E ele já está transmitindo isto. Eu já coloquei no grupo alguns excertos de notícias dos jornais onde é atribuído a algumas pessoas as calamidades que estão a vir sobre o nosso planeta. E é bem interessante a gente notar que o próprio, Eventos Finais, né, o Espírito de Profecia, ele fala que Deus, ele não vai se insurgir imediatamente seu poder contra o povo. Ele vai usar os inimigos do povo, usar para que esse mal que os inimigos querem fazer atinjam aqueles que já sabem da verdade, sabem o que tem que fazer, tem uma responsabilidade muito maior do que aqueles que não têm a luz e que não obedecem, não se submetem a Deus. Então, já que eles estão se submetendo mais aos poderes das trevas, Deus deixa que as trevas os alcance. Exatamente. Ainda nesse parágrafo 19, um pouquinho mais à frente, eu queria terminar este capítulo hoje, mas diz o seguinte: declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical. Irmãos, isto já está a começar a acontecer. Eu postei no grupo, lembram-se de uma empresa que é a McCall, salvo erro, ou Colmac, é uma empresa de navegação. Por eles terem começado a fazer viagens ao domingo, as barcas começaram a ter problemas. E nas notícias do jornal diz: parem de fazer viagens ao domingo, porque Deus está repreendendo e trazendo castigos sobre vocês. Que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Aliás, Ellen White, numa outra altura, ela diz que a marca da besta, que nós sabemos ser o domingo, ser-nos-á recomendada com
insistência. Portanto, irmãos, isto vai começando a ser cada vez mais frequente, este tipo de notícias. No final do parágrafo 19 diz: ao despertar-se a ira do povo por meio de falsas acusações, agirão para com os embaixadores de Deus de modo muito semelhante àquele que o apóstata Israel seguiu em relação a Elias. O que é que lhe chamaram a Elias? O perturbador do povo. Parágrafo 20. O poder operador de milagres manifesto pelo Espiritismo exercerá a sua influência contra os que preferem obedecer a Deus a obedecer aos homens. Comunicação por parte dos espíritos. Podemos colocar aqui extraterrestre. É verdade, eles vão se comunicar connosco. Declararão que Deus os enviou, para convencer de erro os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como a lei de Deus. E como muita gente já acredita que eles são seres que não pecaram, que estão mais próximos de Deus, quem é que vai rejeitar ouvir os seus conselhos? Lamentarão a grande impiedade no mundo, secundando o testemunho dos ensinadores religiosos de que o estado de aviltamento da moral se deve à profanação do domingo. Grande será a indignação despertada contra todos os que recusam a aceitar-lhes o testemunho. Parágrafo 22, e vamos já caminhando para o fim. Deus nunca força a vontade ou a consciência, porém o recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é o constrangimento pela crueldade, por meio do medo. Isto ele já conseguiu desde 2020. Medo, muito medo. Ou da força, procura reger a consciência e conseguir para si mesmo homenagem. Para realizar isto, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas, ou seja, religiosas, como pelas seculares, levando-as à imposição de leis humanas em desafio às leis de Deus. E eu não queria entrar aqui em detalhes, mas isto tínhamos muita coisa para falar. Parágrafo 23. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como... Irmãos, temos que ter consciência disto. Ninguém vai olhar para nós como sendo pessoas muito obedientes à lei de Deus. Não é dessa forma. Nós vamos ser considerados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. E eu faço aqui uma pausa, e quem tem o livro, e eu estou a seguir esta edição, os irmãos já sabem, vou para a página 36, para os irmãos verem o que aconteceu no capítulo 2 do Grande Conflito, e vou-vos ler parágrafo 3 do segundo capítulo do Grande Conflito, falando aqui do valor dos mártires. Olhem o que diz. Os cristãos eram falsamente acusados dos mais hediondos crimes. Já acharam? E tidos como a causa das grandes calamidades, fomes, pestes e terremotos. Irmãos, isto é novo na história? Lembrem-se, nós formos acusados disto, lembrem-se que irmãos nossos já passaram pela mesma coisa e permaneceram fiéis. Não somos os primeiros. Tornando-se eles objeto de ódio e suspeita popular, prontificaram-se denunciantes por amor ao ganho a trair os inocentes. E agora diz... eram condenados como rebeldes ao império, como inimigos da religião e peste da sociedade. E sabem o que é que isto me faz lembrar? Vamos a Atos dos Apóstolos e vamos ao capítulo 24. Ok, parece haver um problema ali com a Ellen. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5. Portanto, Paulo foi levado diante do governador Félix. E olhem o que diz. Temos achado que este homem, Paulo, é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e chefe da seita dos nazarenos. Então, irmãos, não somos os únicos.
o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, também foi acusado exatamente das mesmas coisas. Que estes versos que eu estou a ler agora sirvam aos irmãos e a mim também, claro, de conforto, não é? Porque eles superaram isto, eles aguentaram isto e nós vamos superar também. Então, voltando aqui ao grande conflito, declarar-se-á que os seus escrupulosos, que os nossos escrúpulos conscienciosos são o quê? Teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Vejam como serão distorcidos os nossos motivos. Ninguém vai acreditar que nós só queremos obedecer à lei de Deus. Continuando. Serão acusados de deslealdade para com o governo, ou seja, seremos acusados de criminosos. Um pouquinho mais à frente nesse mesmo parágrafo, nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Justiça, os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. E por último, o último parágrafo, que é o 25, diz: os dignitários de Igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade, e mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Irmãos, vai ser o povo que já está começando a fazer isso, pedindo aos governadores uma lei que, aliás, já está feita nos Estados Unidos. Os irmãos devem ter ouvido as Blue Law, não é? Quando do primeiro cerco, sabem que houve 2 cercos a Jerusalém, e o primeiro aconteceu na década de 1880, 1890. Ellen White estava viva, foi quando foram feitas essas leis pelos puritanos, ok? Sobre o domingo. E muitos adventistas foram encarcerados. Eu penso que os irmãos estão ao corrente, isso encontra-se no volume 3 de Mensagens Escolhidas. Já lemos isto aqui, a partir do capítulo 55, para quem não esteve presente. A partir do capítulo 55, podem ler até a introdução. Eu peço desculpa às vezes repetir as coisas, porque como há pessoas novas que estão sempre a entrar, é importante ter esta informação. E, portanto, essas leis estão feitas. Volume 3, na introdução do capítulo 55. E, irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu peço-vos que leiam a partir do capítulo 55 para a frente, até ao final do livro. Porque aí tem, e eu vou-vos mostrar aqui, conseguem ler? Alice? Lições da maneira como foi enfrentada a crise da lei dominical no fim da década de 1880 e no começo da década de 1890. Então, já houve uma crise dominical ou não? Foi o primeiro cerco. O segundo está para acontecer, ok? E ela aqui, ela explica, ela dá lições da maneira como foi enfrentada, para nós sabermos como havemos de proceder no futuro, ok? Ela dá indicações como ela foi enfrentada naquela altura para sabermos como havemos de proceder. Irmã, sim? Só um parágrafo aqui também, para ver como que está sério essa subida do pedido do povo para que a lei dominical seja imposta. Nos Estados Unidos, no dia 1º de julho, agora passado, eu não sei se vocês conseguiram ver no YouTube, os protestantes católicos, alguns protestantes políticos se reunindo e pedindo para que houvesse a união da igreja e o Estado. Agora, dia 1º de julho. Não sei se alguns de vocês conseguiram ver na internet. Sim, eles estão a fazer uma força muito grande para que como é que se diz? Se acabe com a emenda que foi feita há muitos anos atrás para manter a separação de igreja e Estado. O que eles dizem é que existem 2 grandes forças, a dos conservadores e a dos avivalistas, e portanto essas 2 forças têm que se juntar.
e ao juntar-se eles vão conseguir muita coisa. Isto é sério, mas pronto, nós sabemos que isto tinha que acontecer, está a acontecer, louvado seja Deus por sermos a geração a mais fraca, mas fomos nós que Deus escolheu para viver estes momentos. Vamos orar então. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, obrigada, Senhor, mais uma vez por tanta informação, tanta luz que o Senhor nos tem trazido. Nós queremos agradecer-lhe, queremos dizer-lhe ao Pai que sentimos-nos muito pequeninos, por vezes com medo, por vezes com o coração apertado, dando conta que não estaremos talvez preparados para o que está para vir, mas nós confiamos em Jesus e sabemos que Ele não nos vai abandonar e nos vai encher do seu Espírito, se tão somente continuarmos a crer que a transformação e o poder vem de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos dê a alegria de podermos ser cristãos transformados à sua imagem e semelhança. E que o Senhor venha conduzir este povo para o lugar que onde o Senhor precisa de cada um de nós, para que quando for necessário nós possamos reconhecer a voz do capitão e avançar para a batalha. Obrigada, Pai, pelo seu amor, que o Senhor abençoe a cada um de nós e as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Posso falar uma coisa? Sim. Da relação que essa união agora da igreja e do Estado nos Estados Unidos está para acontecer, a gente vê isso, vê que cada dia mais está chegando mais perto esse momento de acontecer. Ao mesmo tempo, quando a gente vê essas coisas acontecendo lá fora da igreja, na nossa igreja, nós podemos ver a apostasia ficando cada vez maior. Então, o que eu gostaria de sugerir para cada um dos membros desse grupo é que nós possamos passar tempo com Jesus durante essa semana, pedir para Ele mostrar para nós que parte da nossa vida não está ainda de acordo com a vontade dele para nós. Porque quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós dizemos, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Será que nós estamos deixando a vontade de Deus ser feita na nossa vida hoje? Como a gente já sabe, o ouro, no processo de purificação, ele passa por sete estágios, né? Para chegar à purificação total. Nós somos esse ouro que ainda tem essas impuridades. E nós... Impuridades? Não, como é a palavra? Impurezas. Impurezas, obrigada. E nós, para chegarmos a ser esse ouro que Deus vai levar para o céu, esse ouro que vai refletir a imagem dele, nós precisamos passar por essa provação. Não é agradável, provação nenhuma é boa. A gente vê a história de Jesus nos últimos minutos da história dele. É por isso que a senhora White fala para a gente passar 1 hora por dia meditando nos últimos minutos da história de Jesus aqui. Para quê? Para que a gente tenha essa força e peça para ele nos mostrar, e a gente vai sofrer é uma batalha dentro da nossa mente, para que a gente possa deixar que que a vontade de Jesus seja feita na nossa vida. Se nós formos olhar a história da Bíblia, a gente vê a história de muitas pessoas que deixaram Jesus fazer a vontade dele na vida delas, e também as pessoas que não deixaram. E o começo a gente já tem lá na história de Caim e Abel. O que aconteceu com Abel que serviu a Deus e fez a vontade de Deus? O que aconteceu com Caim, que quis fazer a vontade própria dele? Na nossa vida, a gente precisa, nesse momento, estar pedindo para Deus mostrar para a gente a vontade dele e pedir para que ele nos dê essa força para vencer, porque senão não iremos receber o selo de aprovação,
não iremos receber a chuva serôdia. Não importa se a gente agora está falando, eu vou guardar o sábado quando o domingo for estabelecido. Se a gente agora, nesse momento, não estiver travando essa batalha com Jesus, como Jacó travou naquele riacho para chegar, atravessar o riacho, ele passou a noite inteira lutando com Jesus. Esse é o nosso momento. Não adianta só ler o livro Grande Conflito e a Bíblia. Essa batalha diária que a gente precisa travar para vencer. Quando formos purificados, refletir a imagem de Jesus em nós, ele vai colocar o selo de aprovação. Estaremos prontos para receber o Espírito Santo. E não importa qual seja o problema que nós teremos que passar, nossa tribulação, a cruz que teremos que carregar naquele momento, se estivermos com Jesus, naquele instante, estaremos salvos. Então, a vontade de Deus para nós é uma vontade perfeita. Ele fala, seja perfeito, assim como o seu Pai no céu é perfeito. Foi isso que Jesus falou. Na nossa igreja, nesse momento, tem uma força muito grande dizendo, em algumas partes, eu já fui à igreja e quando o pastor falou isso, eu não consegui resistir, eu tive que levantar e falar, pastor, me desculpa, mas Jesus falou que nós iremos ser perfeitos, então eu acredito nele, acredito na Bíblia. Muita gente está dizendo, essa perfeição só vai ser alcançada no céu. Essa é a maior mentira que Satanás tem para a nossa igreja. Enquanto estivermos dormindo, acreditando que essa mentira de que a perfeição só vai ser alcançada quando chegarmos ao céu, nós vamos cantar a música que Satanás quer que a gente cante nos últimos dias. Então, vamos nos lembrar disso. Jesus não mente, a Bíblia não é falha. E muitas passagens de Paulo falam da perfeição. Não quero dizer aqui que vamos ser igual a Deus. A perfeição é uma coisa individual de cada um no relacionamento dele com Jesus. Jesus sabe o que você pode passar, o que você pode superar, e o que você... Então, ele vai trabalhar individualmente com cada um. Muito bom. Eu sei que, não sei se é a Iapa ou se é a Lígia que querem falar. Força. Mas tem alguma coisa a falar antes? Eu não sei o que tu vais dizer. Eu só iria depois dar aqui uma palavra de força. Então reforça aí a irmã, que depois eu falo. Ok, então eu vou ler aqui uma... Sabem que eu gosto muito do livro Ritual do Santuário, do pastor Andreessen. Conhecem? Neste momento ele é persona não grata, apesar de já ter falecido, não é? Este livrinho que os irmãos veem aqui, eu recomendo muito. Aliás, a irmã Estela, não é? Já até falou que o IAG tem um livreto deste capítulo, não do livro, deste capítulo, que é a última geração. E ele diz o seguinte, vejam como isto é maravilhoso. Está muito mais em harmonia com o plano de Deus tornar os seus reclamos tais que mesmo os mais fracos não precisem fracassar, de maneira que ninguém possa dizer que Deus pede o que apenas uns poucos podem fazer. Por esse motivo, reservou ele a sua maior demonstração para a última geração. Esta geração, que somos nós, sofre as consequências de pecados acumulados. Se existem fracos, são os membros desta geração. Se há quem sofre tendências herdadas, são eles. Se alguns têm escusa por qualquer fraqueza, são eles. Se, portanto, podem guardar os mandamentos, ninguém de nenhuma outra geração tem desculpa por não o haver feito. Fazendo uma interrupçãozinha, nós conhecemos o texto que diz: o espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Ela é fraca, pode ser vencida. Irmãos, se ela é fraca, registrem isto, ela pode ser vencida. E na página seguinte, o pastor Andreessen diz o seguinte: na última geração, Deus será reivindicado. Amém. No remanescente, encontrará Satanás a sua derrota. Aleluia! Amém. A acusação de que não se pode observar a lei será refutada. Deus providenciará não só uma,
ou 2 pessoas que observem os seus mandamentos, mas todo um grupo, denominado os 144.000, refletirão plenamente a imagem divina, desmentirão a acusação de Satanás contra o governo de Deus. Portanto, irmãos, vai ficar demonstradíssimo. Apesar de fracos, nós, a última geração, vai ser através de nós que Deus vai demonstrar. Amém. O que eu queria falar vinha ao encontro da grande controvérsia, né, que nós já estamos vivendo, né, o princípio dessa controvérsia, né, nos nossos dias, que é a questão do sábado versus domingo. Nesse sentido, Satanás, nós sabemos que ele tem um poder de comunicação hoje, ainda mais hoje, como nunca antes visto, que é a questão da mídia, né? Que trabalha constantemente a favor dele. Então, a mídia tem trabalhado de forma a induzir as pessoas, de forma a conduzir as pessoas ao erro, porque a gente sabe que todo o cenário de um filme, ele é todo planejado, não tem nada ali, né? Tudo detalhado, né? Tudo que eles querem passar, a mensagem que eles querem passar. Claro que não. Pois. Qualquer teatro tem a ver com os jesuítas, que são comandados diretamente pelo inimigo, né? E por que eles usam os extraterrestres, então, como figura principal? Porque os extraterrestres, eles não se enquadram nos padrões... Obrigada. Eu penso que foi a Sayonara, não foi? Que há pouco falou um pouco sobre isso. Exato. Obrigada pela contribuição. Engraçado, é interessante como o Espírito Santo conduz a nossa sala, a conversa. Eu acabei de ler um texto. Eu acho que acrescenta muito no que a Lígia falou. Então, o grande enganador convencerá as pessoas de que os que servem a Deus, que estão causando estes males. Está no Grande Conflito, página 589. O que eu iria... Você vê que realmente a gente vai se tornar os bandidos, não os mocinhos, né? E o que eu ia ler para vocês, gostaria de ler, fala o seguinte, bem no iniciozinho dessa meditação, dia 27 de julho, tem o título, o resultado da apostasia. O povo dos Estados Unidos tem sido privilegiado, mas quando ele restringir a liberdade religiosa, abandonar o protestantismo e der apoio ao papado, se encherá a medida de sua culpa, e será registrado nos livros do céu, apostasia nacional. Eu fiquei chocada, Belinha. Deus nos diz em João 15:19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Obrigada. Louvado seja Deus, porque Deus tem um povo, não é? Que o segue fielmente e que não desiste. E por isso temos que estar aqui apoiando-nos uns aos outros, fortalecendo-nos uns aos outros, dando coragem, orando uns pelos outros, ok? Porque todos vamos seguir certamente as mesmas pisadas de Jesus. Irmã Fernanda. É engraçado que todos os filmes de Hollywood, agora que ela citou isso daí, olha como que a gente pensa tão igual, né? Eu aqui no Brasil, a senhora aí, eu acho que a senhora está em Portugal, não sei, né? E assim, esse grupo aqui, entrei aqui de paraquedas e vocês pensam exatamente como eu penso. A gente fica pensando assim, que nem Elias. Será que só tem esses 400 de Baal aqui? Não, tem mais 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, né? Então o Espírito Santo está agindo em nós. É interessante isso, irmã. Que a gente não se conhece, a gente nunca se viu, está pensando igual, né? É verdade, muito bem, nós já vamos a caminho das 2 horas aqui na nossa sala. Bom, muito obrigada a todos, tenham um resto de bom sábado, para aqueles que ainda estão no sábado, e uma boa semana. Se quiserem estar connosco amanhã não, na segunda-feira às 10 da manhã, para Portugal, 6 da manhã, Brasília, não é, Alice? Sim, sim. Todos bem-vindos. Se não puderem estar na segunda-feira, que é um tema diferente, mas muito bom, encontramos-nos 2 a 8, se Deus quiser. Tá bom? Amém, amém. Deus vos abençoe e vos guarda.